Estamos de volta com mais um vídeo. E chegou o Natal, então Feliz Natal aí para todos. Então chegou o Natal mais uma vez e novamente começa a aparecer uma enxurrada de vídeos de pessoas que são contra esta data festiva, esta festividade, essa comemoração. Muitos críticos, certo? E que não concordam, não aceitam que a igreja comemore esta data, que é comemorada largamente no Ocidente e até em alguns países, em alguns lugares da Ásia também, tem-se essa comemoração, muito embora em sua maior parte seja algo mais comercial. Então as pessoas criticam, começam a aparecer os vídeos com mimimi, com muitas palhaçadas, mas as pessoas acabam se esquecendo da importância social desta data, certo? Que é um momento único de confraternização familiar, certo? E no hall de amigos que temos no Ocidente, no Brasil e alguns outros países, certo? É uma data de ressocialização, certo? De reaproximação de muitos familiares que não se viam há muito tempo, ou que não se falavam, que tiveram algum problema anteriormente e deixaram de se falar. Então essas pessoas que criticam essa data não vê esse outro lado da festividade, da comemoração, certo? Esse lado tão importante e tão especial, que afinal de contas nós precisamos de paz e não de guerras, ok? E um outro lado também muito criticado, que é muito criticado pelas pessoas, é o seguinte, é dizer que as pessoas deixam de ajudar o próximo durante todo o ano, mas quando chega no Natal, aí aparece para ajudar, para dar uma cesta básica, o infeliz. E você? Você dá no restante do ano, nos dias anteriores, você dá uma cesta básica a alguém, você ajuda financeiramente alguém, e agora critica quem está ajudando numa data como essa, numa festividade natalina. Então são pessoas que não ajudam, não deixa que outros ajudem. E também não vê certo benefício que se está fazendo a uma pessoa necessitada. Muito embora não se tenha feito isso durante todo o ano, mas nessa data alguém resolve, certo, fazer esses atos de caridade e de solidariedade ajudando algumas pessoas, certo? E essas pessoas são criticadas, certo? E geralmente quem critica não ajuda a data nenhuma. Não ajudaram anteriormente, não ajuda antes da festividade do Natal e não ajuda durante o Natal e critica quem está ajudando, certo? É como o caso anterior, o caso da ressocialização, o caso das pessoas se reaproximarem. Que as pessoas já ouviu alguém dizer, fica obrigado o tempo todo quando é no Natal, aí vamos nos falar, nos reunir. Olha a importância aí dessa data, de união, de reaproximação. Então é preciso parar muito para analisar esse lado da questão, certo? Esse lado dessa festividade. Um ponto também muito batido, uma tecla muito batida, é a tecla do nascimento exato de Jesus. As pessoas criticam dizendo que Jesus não nasceu nesta data. Meu Deus do céu! Eu nunca ouvi em nenhuma igreja, em nenhum sermão,
nenhum sermão, nenhum pastor falando, nenhum pregador em toda a minha vida. Nunca ouvi, nessa época do Natal, se dizer categoricamente, peremptoriamente, que Jesus nasceu nessa data que se estava comemorando ali o aniversário de Cristo, porque ele havia nascido nessa data. Nunca ouvi isto ser mencionado. Então é mais uma crítica sem fundamento. Apenas se escolheu-se uma data certa, um dia muito propício, que é o final de ano, certo também, para se comemorar, certo? Se lembrar, para lembrarmos, né, dessa pessoa tão importante, tão especial, que foi Jesus Cristo, não significando ali, e não foi de maneira nenhuma dito Jesus nasceu nessa data, certo? Pois todos sabem que não foi, e também nenhum pregador afirma, nenhum pastor afirma, nenhum padre afirma que ele nasceu nesta data em dezembro, certo? Então é mais uma crítica sem fundamento, apenas escolheu-se uma data para se comemorar, para lembrar de Cristo, certo? E é uma data tão importante, para você ter uma ideia, que muitos países, alguns países que não são cristãos, também já estão comemorando, muito embora seja de uma maneira mais comercial, certo? Mas mesmo assim as pessoas daquele país, daquela nação, podem interrogar por curiosidade por que essa data, por que essa comemoração. E aí então pode-se aproveitar para anunciar o nome de Cristo. Então, mais uma coisa que os críticos não veem, não percebem nessa comemoração. A maior crítica, porém, é que a escolha da data era uma data pagã. Meu filho, qualquer data que se fosse escolher, qualquer data, poderia estar caindo em uma data pagã, em uma comemoração de alguma divindade pagã, certo? Porque o mundo, o politeísmo imperou no mundo todo. Imagine, por exemplo, na Índia, com milhões de deuses, de divindades, certo? E em Roma não era diferente, na Grécia não era diferente, certo? Então, cada dia tinha realmente sua divindade. Qualquer data que se escolhesse cairia na data de uma divindade específica, certo? Então, isso também tem que se prestar atenção, tem que se levar em conta. Outra coisa, Jesus não nasceu nessa data porque comemorou. Qual o problema de antecipar? Qual o problema em que eu antecipe a comemoração do meu aniversário, da minha data de aniversário, ou você ou qualquer outra pessoa? Qual o problema em eu comemorar antes, comemorar na data específica ou comemorar depois? Hein? Qual o problema? Não há problema nenhum nisso. Também isso também tem que ser levado em conta, certo? E outra coisa que tem que ser levada em conta é que as pessoas ficam sabendo mais, ficam conhecendo mais a respeito de Cristo, a respeito do Cristo, do Salvador, certo? Porque sempre alguém vai perguntar que data é essa, porque principalmente nos países onde o cristianismo não tem essa força como tem no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, certo? Na Itália, Espanha, embora alguns desses países seja mais, impere mais o catolicismo, certo? Mesmo assim, eu vejo com grande admiração, vejo
com grande entusiasmo essa comemoração, certo? Essa data festiva em que as pessoas se reúnem. Só o fato em que muitas famílias se reúnem, muitas pessoas que estavam diferentes um com o outro começam novamente um novo relacionamento, a se falar novamente, a fazerem as pazes, isso já é muito útil. Só o fato de algumas pessoas nessa época surgirem para ajudar outras pessoas, pessoas necessitadas e carentes, isso também já é muito útil, certo? E você que critica, certo? Que as pessoas aparecem para ajudar somente no Natal, depois desaparece, e você o que é que faz? Você ajuda nos dias anteriores, nos meses anteriores, então você não ajuda nos dias anteriores e também não ajuda no dia específico dessa grande festividade que é a data natalina, comemoração natalina. Então, sobre essa data existem muitas questões para se falar, certo? Principalmente se quiser voltar à origem da comemoração, se for falar sobre Papai Noel, se for falar sobre a árvore de Natal, certo? Essa bobagem toda que muitos dizem, certo? Que havia uma certa comemoração pagã a respeito disso, usava a árvore de Natal, blá 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 blá, mas eu nunca vi de um cristão, certo? Dizer que Papai Noel é Deus, certo? Nunca vi nenhum cristão se reportar a árvore de Natal como se estivesse reportando aquelas divindades pagãs nórdicas, jamais, nunca. Então, mesmo que alguns cristãos usem isso, mesmo que algumas igrejas enfeitem, façam esses enfeites, essas decorações, o pensamento só está em um, só está em Cristo, certo? Ninguém está pensando nas divindades nórdicas, certo? Ninguém está pensando nas divindades nórdicas, no Papai Noel, na árvore de Natal, lá aquelas comemorações, não está pensando no boneco de neve, nada disso. Toda a concentração está somente em Cristo. E, mais uma vez, Cristo vai sendo conhecido porque muitas famílias, hoje até que nem tanto, mas em anos passados, era comum muita gente que não frequentava a igreja e a igreja nesses dias, nessas comemorações de Natal, certo? E algumas pessoas acabavam ali aceitando a Cristo. Então é uma oportunidade para se apresentar a Cristo. Então as oportunidades precisam ser aproveitadas, como diz a Bíblia, remir o tempo. Deixe de ser bobo, abobado, avestalhado, que ninguém ali está pensando nas divindades nórdicas, certo? Ninguém ali está pensando na origem mesmo dessa comemoração que era pagã. Ninguém em absoluto, certo? Então, eu não vejo nenhum problema que se comemore o aniversário de Cristo, a data de nascimento de Cristo agora, ou que se comemore amanhã, ou que se comemore em março, ou que se comemore seja lá em que data for, certo? Tem que ser lembrada, certo? Tem que ser lembrada. Uma outra coisa, também diz que comemorar aniversário é algo pagão, certo? É muita bobagem, muita idiotice, certo? Muito mimimi, certo? E que Cristo mandou somente comemorar a morte dele e não o aniversário. É muita bobagem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cristo não mandou comemorar a morte dele, mas mandou apenas que a gente lembrasse, certo? Meditasse sobre isso, certo? Sobre aquele momento, certo? Da ceia que ele estava realizando,
certo? Não é necessariamente uma comemoração da sua morte, certo? Então, é muita bobagem, muita bobagem, muita bobagem, muito mimimi. Nessa época aparecem muitos e muitos vídeos, milhares e milhares de vídeos. E é um movimento que cresce cada vez mais. Eu não concordo com esses enfeites, claro, na igreja, árvore de Natal, esse tipo de coisa. Mas acho a comemoração da data muito útil, certo? É um momento de paz, de confraternização, de pacificação, certo? De revitalização da fé de muitas pessoas, certo? E é muito útil. Também é um momento de ajuda ao próximo, certo? Que também é muito útil, certo? Principalmente para quem está necessitado. Pergunte a quem está necessitado se ele acha ruim essa data, quando as pessoas aparecem à sua porta para presentear, brindar, por exemplo, com a cesta básica que a pessoa está tão necessitada. Pergunte, é necessário que se pergunte antes a essas pessoas para depois você criticar. Você que não dá nada a ninguém, que não ajuda durante todo o ano e também quando alguém aparece nesta data para ajudar, você critica. Certo? Então, valeu, vídeo provisório, certo? Sem nenhum rascunho, certo? Portanto, não pude falar mais especificamente sobre a cultura nórdica em que se faziam essa comemoração, certo? Então, valeu, que Deus nos abençoe e que viva o Cristo e que não possamos não somente comemorar esta data, mas permitir que o Cristo que nasceu nesta terra, certo? Ele possa nascer em nossos corações a cada dia. E assim nós teremos o Natal diário em nossas vidas, deixando que Cristo nasça em nós e que nós possamos nascer nele, nascendo de novo, certo? Então valeu, bye bye, muito obrigado, tchau.